Bem, boa tarde a todos e a todas. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais uma roda de conversa do canal Travessia Campo Analítico, um espaço que é dedicado à difusão, grupo de estudos e transmissão da psicanálise. Nesse encontro de hoje, dentro do tema Psicanálise e Adolescência, estamos recebendo a psicanalista e diretora da Escola Lacaniana de Psicanálise de Vitória, Darlene Troncois, que vai realizar sua fala a partir do título Adolescência entre a Selvageria e a Civilização. Porém, antes mesmo de começar a apresentação da nossa convidada de hoje, eu quero deixar aqui alguns informes. Na roda de conversa seguinte, que será na próxima quinta-feira, também às 16 horas, estará conosco o escritor, filósofo e musicoterapeuta francês Dominique Bertrand, que irá nos falar sobre o seu encontro com a literatura, também com a filosofia, com a musicoterapia e com a psicanálise. E também falar um pouco dos seus livros, em especial o livro A Fecundidade do Caos. Então, na próxima quinta, Dominique Bertrand, às 16 horas, teremos tradução do francês para o português com Eugênia Correia. Aproveito para lembrar mais uma vez que as pessoas que estão nos acompanhando aqui pelo canal e que não conseguem assistir a roda de conversa no horário das 16 horas, como eu já recebi algumas mensagens de pessoas que estavam impossibilitadas de participar, por exemplo, hoje, que essas gravações das rodas de conversa do Travessia, elas ficam disponíveis no YouTube, no canal Travessia Campo Analítico, e qualquer dúvida ou questão, vocês podem comentar por lá mesmo, ali pelo YouTube, também pode ser pelo Instagram, ali pelo direct, e ou se quiserem também, no próprio Instagram, abaixo da logomarca do Travessia, né, ali tem um link chamado Um Outro Link. Você clicando ali, você então vai ser direcionado para um campo onde você pode fazer perguntas, pode dar sugestões sobre o convidado, sugestões sobre os temas, né? Temos recebido bastante sugestões nesse sentido. Estamos, inclusive, trazendo alguns convidados a partir dessas sugestões. Agradeço, então, a interação das pessoas que estão se comunicando conosco, né, para a gente cada vez mais ir ampliando essa interface entre a psicanálise e outros saberes. Eu quero dizer que é com muita alegria que hoje recebemos nesse espaço da roda de conversa da Arlene Troncois, que dentro do tema Psicanálise e Adolescência vai nos falar sobre o que se encontra aí entre a selvageria e a civilização. Podemos dizer que, de uma forma geral, que entre a selvageria e a civilização nasce o humano. E nesse contexto, localizamos também aquele ao qual damos o nome de adolescente. Seria assim em todas as culturas? A travessia, nesse entre-lugar, será o campo pelo qual a nossa convidada irá habitar com a palavra. Darlene nos convida a caminhar até onde o corpo pulsa antes do desejo estar articulado à lei, onde a vida é ferida aberta, falando de uma forma mais poética, e também promessa de linguagem. O que Ártemis, essa selvagem sanguinária deusa estrangeira para os gregos, tem a ver com tudo isso? Onde o trágico e o humano se entrelaçam nesse percurso da selvageria à civilização? É para articular um pouco essas questões relacionadas ao trágico da condição humana que recebemos hoje, com muito carinho, Darlene Troncois. Darlene é analista membro e atual diretora da Escola Lacaniana de Psicanálise de Vitória, é membro da Associação Lacanienne Internacional, ali, na França, é graduada em Psicologia, mestre e doutora em Letras pela UFES, organizadora do livro Adolescência, Violência e a Lei, ex-professora universitária e colunista do jornal A Tribuna, no período de 2015 a 2018, autora de diversos artigos publicados no campo da psicanálise e da literatura. Darlene, seja muito bem-vinda a essa roda de conversa e vou iniciar pedindo para você nos contar um pouco sobre a construção desse tema entre a selvageria e a civilização, o trágico da condição humana, que eu sei também foi título do seu trabalho, recentemente apresentado na 21ª Ciranda de Psicanálise de Arte e Literatura da Escola Lacaniana de Psicanálise do Rio de Janeiro. E me conta um pouco, né, para a gente aí como esse tema foi construído e como ele se conecta, né, com essa questão da adolescência. Seja muito bem-vinda.
Obrigada, Antônio, obrigado pelo convite. Quero te agradecer, me sinto honrada em estar aqui falando desse tema que é tão caro, acho que não só para mim, mas para a psicanálise em geral, não é? Quero dizer que Antônio é amigo e par de muitos anos, né? Se vão aí uns 42 anos, 40 anos, Isso, mais ou menos, desde o Colégio Freudiano de Vitória. Enfim, era colégio ainda, né, Antônio? isso, Era, exatamente, você tem colega. certificado. Então, Isso. e para falar nessa conexão aí entre a literatura e a psicanálise que me é tão cara, não é? E essa pergunta, essa sua questão inicial, Antônio, para além do tema em si, ela é importante é, justamente porque me faz pensar que a questão da adolescência sempre teve, ou há muitos anos, ela perpassa o meu trabalho, a minha orientação de estudo, enfim. E principalmente depois que alguns analistas da escola lacaniana de psicanálise de Vitória fomos chamados, fomos convidados a elaborar um projeto para trabalhar com adolescentes em conflito com a lei. Bom, esse é interessante contar isso aqui, falando né, da adolescência, justamente entre a selvageria, né, e a civilização, foi justamente a partir de um momento, em um momento em que a escola estava muito aberta e se abrindo, na verdade, às conexões, a outros campos do saber, e dando lugar àquilo que a gente chama da psicanálise em extensão, ainda que a presença do discurso analítico já na própria escola, já, né, para além do divã, a gente já pode pensar em psicanálise em extensão, e isso inclui a presença da psicanálise no social, na cultura, seja lá como isso se dá, porque isso acho que vai depender do percurso de cada analista, da inserção de cada analista, enfim. Mas na época, o Instituto, o IASES, o Instituto Socioeducativo aqui do Espírito Santo, promoveu no espaço do Instituto uma oficina de papel com oficineiros do Estado de fazer papel. Eles iam aprender a fazer papel, papel Uhum. machê, enfim. Então, eles foram para o Instituto, fizeram uma visita e não tinha nem lugar, nem espaço havia, porque as instalações eram absolutamente precárias. Aquilo que se chamava Instituto Socioeducativo nada tinha a ver com socioeducação. Ainda era um tempo onde o modelo era prisional, por exemplo, não é? Então, eles mesmos, os adolescentes, nomeavam claramente o que se passava ali, que não era uma prisão, né? Que eles iriam para a cadeia, né? O cadeião, Uhum. como alguns falavam. Então, esses oficineiros, inclusive a própria secretária de Cultura na época, porque a gente estava num momento de muita transição, o Estado querendo crescer, avançar nas políticas públicas, enfim, tiveram uma luta, uma batalha para, inclusive, retirar aqueles adolescentes ali de uma situação de selvageria, praticamente, né? E introduzir algo do civilizatório, do sublimatório, né? Que é uma oficina de papel. Então, eles levaram 9 meses para instalar, inclusive, ter possibilidade de ter um espaço para realizar a oficina. Realizar a oficina, iam ficar um tempo, ficaram mais, e na época, a primeira-dama do nosso estado, digamos assim, era então esposa do governador. E ela foi no encerramento desse espaço no Palácio do Governo, onde estava lá o secretário de Educação, os oficineiros e alguns adolescentes que participaram. E Uhum. ela escuta uma frase chamada, uma frase que um dos oficineiros apresenta. Na verdade, eles apresentaram um vídeo porque os meninos não podiam sair daquele espaço, a não ser algemados para uma intimação. Então, para vocês terem uma ideia Uhum. de que não era um espaço socioeducativo, era o começo de uma implementação
dos objetivos do CONANDA, enfim, porque já tinha mudado muita coisa na Uhum, lei. uhum, Na época, havia uma discussão intensa sobre o estatuto, né, da criança e do adolescente, enfim. E começava a se fazer já, aplicar as diretrizes e as políticas públicas, e construir políticas públicas pela obrigatoriedade que o ECA, que o estatuto impunha. Então, essa analista escuta essa frase, né? Eu aprendi, eu descobri que fazendo papel eu posso ter um outro papel na vida. Então, uhum, o papel nessa dupla vertente aí da sim. possibilidade. Daí ela leva essa história para dentro da escola e a gente começa, então, no espaço de conexão da escola, a conversar, esses oficineiros, a própria secretária de cultura e a presidente do IAS começam a frequentar a escola. Eles pediram para ir lá apresentar esse projeto, para ver o que, que ia dar. Daí surgiu a ideia da gente fazer um treinamento, não é, na época usava-se muito essa palavra treinamento, enfim, mas tratava-se de uma possibilidade de trazer alguma formação para os profissionais que trabalhassem, para o dentro do instituto. A gente não sabia com o que a gente ia trabalhar. Então a Uhum, gente foi pouco a pouco construindo esse projeto e decidimos, e aí foi uma decisão dos analistas que se dispuseram a fazer esse projeto. O primeiro momento seria o de um diagnóstico, né? Então a gente descobre na instituição um corpo fragmentado, esfacelado, mal constituído, maltratado, enfim, instâncias que não conversavam entre si, o pessoal do direito não conversava com o serviço social não conversava com o arquivo, enfim. Então a gente não decidiu intervir com o adolescente diretamente. Fomos construindo assim, trabalhamos com o corpo técnico, trabalhamos com os oficineiros, com os agentes, né, do IASES. uhum, E foi um trabalho de 9 meses e a gente fazia, entre aspas, apresentação de temas, inclusive sobre adolescência, inclusive o questionamento sobre o que é. Na verdade, nós começamos com a pergunta: o que, que eles estavam fazendo ali? Porque eles escolheram trabalhar numa situação difícil, numa posição difícil, enfim. Alguns chegaram a dizer que eles não sabiam nem o que era o IASES. Né? Quando uhum, um falava para o outro, vai ter concurso no IASES. Eles entendiam o IASES, que era aqui uhum. uma escola de inglês. Isso. Havia esse equívoco, inclusive. Uhum, E alguns disseram, eu não tinha outra opção, enfim, mas depois isso me interessou. Para outros, continuou como um sacrifício, enfim. Mas a gente foi trabalhando durante 9 meses, a gente apresentava, então, primeiro esses questionamentos, depois alguns temas da psicanálise, como o ato, a passagem ao ato, o ato delinquente, o que era a adolescência, o que é esse tempo, qual a importância dele, e jamais, né, não teve ninguém dizendo, não, a gente já parou para pensar sobre isso, a gente que todos disseram assim, tem anos que a gente não escreve, tem anos que a gente não fala, eu nunca tinha pensado exatamente o que eu estava fazendo aqui, e foi uma experiência riquíssima. No final, a gente produziu esse livro, uhum, Adolescência, Violência e a Lei, que ele está esgotado. Eu acho até que a escola precisaria reeditar esse livro, porque a gente tem aqui textos não só dos analistas que trabalharam, como dos profissionais de lá, né? uhum, Do IASES. Bom, então esse tema me instiga a muito. As mudanças, hoje eu penso, não do sujeito, porque o sujeito é o sujeito dividido, sempre. A cena da consciência e do inconsciente, no mínimo, isso desde Freud. Escrevi um texto que me é muito caro, né? Eu intitulei, na verdade, foi uma conferência, assim, do horror e miséria ao bom e belo. Vocês vejam que, bom, o livro foi publicado em, deixa eu me ver aqui, 2007, né? Já faz um bom tempo. E aí, mais tarde, eu escrevo Entre a Selvageria e a Civilização, o Trágico da Condição Humana, quer dizer, aparentemente são títulos distintos, mas
a miséria, né, que é essa selvageria, e alguma coisa que possa passar ao civilizatório. Porque o bom e o Uhum. belo aqui não é se trata disso, de alguma transformação possível lá onde na adolescência, às vezes, onde falha a fala, fala a bala, que é uma frase de uma pessoa que trabalhou muitos anos, agora me escapou o nome dela, mas inclusive eu tenho o livro dela, que foi uma tese, a tese de doutorado dela, e ela trabalhou, fez pesquisa de campo, trabalhou com os adolescentes em conflito com a lei também nessa época, e ela traz essa frase, né? Onde falha a fala, fala a bala, né? Então, a gente Uhum. viu assim os efeitos da possibilidade de fazer circular a fala, a reflexão, o se pensar, o pensar o seu fazer, tudo o que isso trouxe, ainda que as condições é, fossem precárias. E nesse meio tempo que a gente fez um outro projeto, nesse meio tempo estava sendo construída uma outra unidade, né, já com outras condições, com outra concepção, e o Estatuto da Criança e do Adolescente começou a vigorar mais efetivamente. Eu não sei como está hoje mais, mas na época fazia-se valer o fato de que todos os estados, municípios, enfim, eram obrigados, seria obrigatório apresentar projetos de formação para os profissionais que trabalhassem com os adolescentes em conflito com a lei. Então, isso do governo federal, tá? Eu vou nomear, tá? Foi no Uhum. governo do presidente Lula, ele tinha um do primeiro, né? No primeiro governo dele, ele tinha uma secretaria que era ligada diretamente à presidência da República, né? Secretaria Especial dos Direitos Humanos, e através dessa secretaria foi destinado assim, muita verba, agora só recebia os estados que tinham projetos, efetivamente projetos aprovados. Então, esse primeiro projeto, quem bancou ele foi o governo do estado, o nosso governo do estado, mas Uhum. uma representante do estado apresentou um segundo projeto ao governo federal e a gente então pôde realizar um outro via governo federal, também no IASES, né? Então foram Uhum. dois projetos, o outro a gente chamou Tecendo a Rede, né? Então, quando o Lacan fala isso, assim, que o analista precisa estar à altura, não é, da sua época, a adolescência ela é fundamental para isso. Por quê? Aí me vem uma outra frase do Dostoiévski, se eu não me engano, é nos Irmãos Karamazov, que um dos personagens ele diz: Eu gosto da juventude porque ela vai me ensinando o que vai se passando pelo mundo. Ela me ensina o que vai se passando pelo mundo, né? E aí você coloca uma outra questão que é: será que mudou, né? Da época Uhum. de Ártemis, enfim. Sim. E se mudou, o que mudou? Né? O que não se transforma, o que não muda, diz respeito a esse trágico da condição humana. Né? O que é o trágico da condição humana? A gente foi expulso da natureza, a gente não tem nada que organize a nossa relação com o outro, não é? Isso é uma rede, né, efetivamente, que precisa ser tecida, não é? E isso não se dá sem a nossa relação com o outro, sem a presença desse outro, que a rigor é a presença do desejo do outro, como nos ensina a psicanálise, e essa condição é trágica porque a gente fica, de alguma maneira, à mercê, à la merci, porque o nosso à mercê veio aí do à la merci Do Merci, né? dos franceses, Sim. a gente fica completamente à maneira de um peão, como diz Lacan também num texto que se chama Situação da Psicanálise 56 nos escritos também, que a gente entra no jogo da linguagem à maneira de um peão, sem desconhecendo, ignorando a nossa própria condição, a nossa própria posição nesse desejo do outro, que nos lembra Lacan, é louco, é um desejo sempre louco, né? Então, bom, esse sempre é para mostrar um pouco a radicalidade da nossa dependência, mas evidentemente que uns um pouco mais, digamos, estruturados, que oferecem à criança, ao bebê, à criança, uma borda aonde ele pode se orientar, a partir da qual ele pode se orientar e seguir na vida sem muitos
incidentes, sem muitas Uhum. complicações. Por outro lado, alguns, né, permanecem, digamos assim, numa certa, ou às vezes numa profunda errância, a depender de como esse outro se apresenta para ele, não é? E a adolescência, ela nos mostra isso, né? Ela nos mostra isso porque é um tempo onde tudo que foi estruturado, né? Onde tudo que foi construído na infância, isso é Freud, ele fala isso no texto Introdução a um livro que ele escreve sobre a juventude, justamente, e ele vai dizer, eu esqueci o nome do autor do livro, para quem ele escreve esse prefácio. Prefácio à Juventude Desorientada, alguma coisa assim. E o Freud vai falar que, né, esse é o momento onde, mesmo aquilo que foi estruturado na infância, pode vacilar. É o único Uhum. momento onde o fantasma pode modificar, digamos assim, e orientar de forma distinta os elementos da constituição daquele sujeito que lhe confeririam, digamos assim, a sua estrutura ou a sua inserção no mundo, ou a sua posição diante do outro, do desejo do outro, enfim. Uhum. É o momento onde isso pode vacilar, né? Por isso que alguns encontros do jovem, né, ou do adolescente, como a gente chama hoje, com o perverso, né, pode ser desastroso na experiência de um jovem, na experiência de um adolescente, né? Uhum. E então, Dostoiévski fala isso, né, que o jovem ele nos mostra o que vai se passando pelo mundo, justamente porque tudo aquilo que foi construído, tudo aquilo que foi organizado pode vacilar, justamente em função do que, de alguma maneira, a criança ela estava ali confortável na sua posição fantasmática, ela sabia mais ou menos, esse saber, estou dizendo, inconsciente, mas isso lhe dá uma sustentação no mundo, na existência, enfim, enquanto filho, filha, enquanto criança para no desejo dos pais, isso lhe dá uma. Mas nenhuma criança é convocada a se posicionar diante do outro sexo, diante da diferença sexual, tampouco é convocada a se posicionar isso diz respeito, o que eu estou falando é a mesma coisa, assim, a se posicionar na vida erótica, né? E para Uhum. se posicionar na vida erótica, isso aqui é trágico também na nossa experiência, não tem nada na natureza que nos diga, não é? Tampouco a anatomia dá conta de dizer sobre a nossa posição sexual sexuada. Ela escancara isso que a gente chama de um sexo. Ela escancara um sexo. Sim, ela escancara uma diferença, queiramos ou não, porque hoje a tendência é, com algumas teorias que a gente viu aparecer aí de uns anos para cá, notadamente, vou nomear, notadamente as teorias de gênero, Uhum. tendem a apagar essa diferença anatômica como se fosse possível apagá-la. Como Uhum. se a criança ela pudesse ser dispensada do enigma que essa diferença lhes traz. Uhum. Nenhuma Sim. criança é poupada disso. Nenhuma criança é poupada disso. Ela vai verificar, sim, que há uma diferença e ela vai ter todo um trabalho psíquico, sim, para elaborar, para construir qual é a posição dela própria em relação a essa diferença. Porque a Uhum. gente não pode esquecer que somos seres interpretantes, não tem outro jeito, né? Uhum. Justamente o que não está dado pelo real da experiência anatômica, fisiológica, orgânica, o que vem em suplência para o ser humano é o significante. Então, não tem outra forma, senão por via, não é, do campo da fala e da linguagem, como nos diz Lacan, não é? Pela via de uma lógica que é a lógica do significante, poder, digamos aqui, assim, significantizar essa diferença e a posição de cada um. Então, Uhum. por isso que eu acho que o Édipo não caiu de moda, não tem como. O Uhum. Édipo, como ele foi tomado por alguns,
ele caiu de moda, como ele foi tomado por alguns, isso é Sim. uma coisa. Uhum. Então, eu fiquei pensando agora nessa questão desse que você traz como uma frase do Dostoiévski, né? De que a adolescência ele vai conhecendo o que está se passando no mundo, porque também ela diz de uma atualização, né? De uma Uhum, atualização desse comportamento adolescente, né? Disso que se passa com o adolescente, vamos dizer assim, né? Porque uhum. hoje, por exemplo, se a gente pensar em relação ao que acontecia lá atrás, hoje a gente vê também uma mudança no esvaziamento, por exemplo, dos rituais, né, das passagens, né, dos rituais de passagem na adolescência, né? Hoje isso praticamente não existe, né? Quais os efeitos que, assim, para você, você acha que isso traz, né, para o adolescente contemporâneo, na contemporaneidade, nesse período da adolescência, né? Ah, pois é, então, porque eu deixei um fio assim, sem puxar, porque o sujeito ele é sempre dividido, isso lá nos gregos, né, como agora. O Uhum. que vai se modificando é a subjetividade, são as formas de. E os sintomas, se a gente quiser, né? Os Sim. sintomas, eles vão se modificando. Ainda que a importância e o lugar e a função do sintoma continue sendo a mesma, né? Mas eles se modificam. Na verdade, assim, como nós não somos determinados pela natureza, a gente vem da determinação pela fala, pela linguagem, pelo campo do outro, digamos assim, dos significantes, então nós dependemos do campo simbólico. Essa é a primeira, né, uma das primeiras constatações do Lacan. Não é que o simbólico seja privilegiado, mas é que ele, durante os seus primeiros anos de ensino, ele vai desenvolver isso, não é? O imaginário, o simbólico e o real, ele vai articulando pouco a pouco no seu ensino. Não há nenhuma superioridade, mas há uma anterioridade, não é? Uhum. Há uma anterioridade do simbólico porque a gente nasce mergulhado numa sopa de letras. Então, Sim. como nós somos dependentes do simbólico, a gente é dependente também de elementos, né, que são estruturais ao próprio campo simbólico. E os rituais, eles, eles aparentemente desaparecem. Por quê? Os rituais, digamos assim, petrificados, os rituais é, ratificados por uma ordem social, isso é, foi desaparecendo, questionado pouco a pouco, né? Mas os próprios jovens, eles criam rituais entre si. Os próprios Uhum. jovens criam rituais. É impressionante. Enquanto eu falo isso, me vem vários exemplos do que esses jovens, né, que esses jovens nos deram lá com o trabalho junto a eles, não é? Então, assim, o que que o mito de Ártemis nos mostra, né? Que não tem como o jovem tirar dele mesmo a sua própria teia para se constituir. Ele depende do Uhum. outro. Sim. Daí os gregos inventaram essa, os gregos nos contam a importância da alteridade, né? Desse outro radical, dessa diferença, dessa exceção que funda o mesmo, que funda o universal, que nos permite viver, digamos assim, em civilização, não sem ao preço de uma renúncia àquilo que viria nos desagregar novamente, como mostra Freud, nós está na civilização, no Psicologia das Massas, enfim, os textos dedicados aí à cultura, Freud vai nos mostrar isso, né? Mas os gregos, eles já foram, esse livrinho fala bem, A Morte nos Olhos, do Uhum. Jean-Pierre Vernant, ele Sim. trabalha Ártemis e Gorgó justamente como duas figuras da alteridade. O que é essa alteridade? Ele vai dizer que é um conceito complicado, mas que ela tem uma equivalência com a função da exceção, não é? Quer dizer, uma vez excluída esse outro todo-poderoso, isso dá o estofo do que é a alteridade, justamente, que vai fundar, né, esse universal do somos todos humanos, mas somos não todos gozantes. Não podemos cada um gozar completamente, né? Esse gozo é sempre parcial, ele é sempre dividido, não tem como a gente. Mas o que tem se passado na atualidade é essa queda dessa função da alteridade
O que a gente acaba tendo é um conjunto de exceções, né? Uhum. É um conjunto Sim. de um, não é de um que é o não todo, não é do um mais um da singularidade não toda, é um da totalidade, né? Esse um Uhum. que se pretende a própria exceção, né? Então, Uhum. é, por exemplo, aí eu vou voltar à sua questão. Os meninos, quando alguém dentro do instituto quebrava alguma regra deles, eles se juntavam e faziam um tribunal mais cruel e muito mais cruel do que aqueles é, que Poderia eles enfrentar. ao qual Uhum. aqueles ao que eles estavam enfrentando, Sim. porque era às vezes questão de vida ou de morte, e houve muitas vezes. Hoje em dia eu acho que isso está um pouco melhor lá dentro, até por essas coisas todas. Eu acho que as políticas públicas tiveram efeito, a formação dos profissionais, enfim, o próprio modo de ver o adolescente e o ato infracional, enfim, algum efeito teve que isso cessou um pouco ou estão divulgando menos. Mas duvido, porque hoje, com as redes sociais, impossível que a gente não soubesse dos disparates que aconteciam dentro desses institutos naquela época. Uhum. Então, eles próprios fazem, eles chamavam um ritual, por exemplo, e um julgamento, não é nem um ritual, é um ritual de julgamento, que era o desembolo. Então, Uhum. era quase que um julgamento sumário, tal crime, tal punição, e às vezes era a morte, não é? Então, caso eles quebrassem os códigos que eles mesmos estabeleciam. Então, não tem como o ser humano ficar sem esse código. Fora que na falta dos rituais, né, determinados socialmente, culturalmente, um dos fenômenos que talvez a gente tenha visto aparecer foram os da tatuagem, que Uhum. apareceram na nossa cultura por uma via um pouco distinta do que é a tatuagem, por exemplo, lá nos maoris, para os marinheiros que lá, deixavam as suas terras, não sabiam quando iam voltar, e as tatuagens às vezes tinham a ver com o seu lugar de origem, com, a, com, Uhum. a, com alguns traços da sua cultura, enfim. Então, Remetia a uma certa identidade, né? exatamente, Uhum. em uma particularização. Uma vez eu Uhum. recebi no consultório, isso tem, sei lá, mais de 30 anos, uma jovem, que agora já não seria mais jovem, que uma das questões dela, que ela queria colocar um piercing, mas ela queria num lugar absolutamente inédito e ela não conseguia encontrar. Porque Uhum. uma tinha colocado ali, a outra tinha colocado a colar, a outra tinha colocado até no clitóris, como a gente sabe que muitas colocaram, Aham. enfim, em vários lugares. Então, era esse traço justamente que poderia incluí-la, Uhum. não fazendo desaparecer a singularidade dela no Uhum. grupo, né? Então, achei curiosíssimo, nunca mais esqueci desse caso. Então, era um traço de distinção era de E- uma inclusão e- distintiva, aham, sim. porque ela Pertencimento, queria. mas ao mesmo tempo fazendo essa Tem, diferença, né? Uhum. exatamente, Uhum. exatamente. E dificilmente a gente vê, né, no caso não só dos jovens, porque a gente vê hoje já pessoas que estão morrendo, né, já com seus 90 anos e que se fizeram tatuar já, enfim, a gente vê hoje pessoas de todas as idades, isso se Sim. disseminou na nossa cultura não por acaso, Uhum. não por acaso. É uma interrogação, eu não tenho uma resposta para te dar, é isso, mas me Uhum. parece que tem a ver com, digamos assim, a desritualização da nossa cultura, não é? Interessante que esses dias a gente viu uma série, que eu tenho sempre uma companhia para ver uma série, e era um policial de cultura, né, indígena, nos Estados Unidos, no Arizona, enfim, em que eles tentam, né, ao mesmo tempo em que aculturados, eles mantêm alguns rituais. E eu achei Uhum. belíssimo o ritual, porque nasce o bebê de uma indígena, eu acho que hoje a gente tem que chamar assim, né? É isso? É Uhum. indígena? Os povos Uhum. indígenas?
sim. Então, uma indígena, ela teve um bebê, uma adolescente que teve um bebê, ela um tanto melancolizada e o seu bebê também. Então, o entorno começa a ficar muito preocupado porque esse bebê não sorria. Esse bebê Uhum, estava demorando a sorrir. E um belo dia, interessante, que ela fica numa família de acolhimento, uma outra família de indígenas, né, desse policial, mas que mantinha suas relações com o seu clã, eles chamam de clã nos Estados Unidos, e ele fica reticente em receber essa adolescente, é a sua mulher, que eles tinham perdido um filho, né? Então a sua mulher insiste em colocar essa menina, né? Essa adolescente, o seu filho na casa, elas cuidam e tal. No primeiro dia que ele pega o bebê sorri, o bebê uhum, sorri para ele, né? E aí ficam todos surpresos, mas, né, não por acaso, um braço novo, né, e não um sim. qualquer, que era o pai da família, recebe esse bebê. E aí, festa, né, um ritual no primeiro sorriso do bebê, porque os indígenas fazem lá, na América, pelo menos, algumas tribos têm um ritual para acolher o sorriso, não é? Então, assim, todas as questões da adolescência nos falam disso, da nossa precariedade e do risco se a gente não tem referência a esses elementos que estruturam ao mesmo tempo o campo civilizatório e ao mesmo tempo o mais íntimo da nossa condição, que eu situo aí nesse meio, não é? A função da renúncia e a função da castração, se a gente quiser, né? Uhum, Então, se a gente pensar na banda de médios, para os psicanalistas que vão nos escutar, né? sim. Nesse ponto onde supostamente De a banda de reviramento, médios né? faz o oito, né? Uhum, Interior, ali está o ponto da renúncia, como Freud chama, que é o ponto onde pode se inscrever a castração, porque isso é uhum. contingencial, né? Uma coisa que eu fiquei pensando também, assim, né, é porque a gente estava falando dos gregos, e eu estava lembrando que os gregos tinham muito essa referência aos templos, né, para poder, eles iam muito aos templos para poder desvendar os enigmas, né, alguns enigmas da vida, da morte, né, e eu fico me perguntando, né, hoje, quais seriam os templos, né, para os adolescentes? O adolescente seria seria um sem templo? Ah, de forma nenhuma, porque quando você me perguntou, não é justamente me veio assim, ninguém consegue ficar sem um referente. Quando isso se dissolve, né, os rituais, o lugar, digamos, que tinham o pai, né, que tinha o pai no social, por exemplo, enfim, Uhum, quando isso desaba ou é questionado, enfim, o que a gente viu entrar no lugar hoje são os influencers, uhum, são os influencers, sim, são os mestres na atualidade. Mas a gente sabe no que dá, não é? Essa referência cega, não é? A um mestre que está na horizontalidade, que não sim, tem alguma relação com essa alteridade, ou com a uhum, exceção, não é? Eles estão sim, na horizontalidade. Tem um filme muito interessante que ainda é uma figura de um mestre de uma seita, né? Que se chama O Mestre, justamente. É com Philip Seymour e o Joaquim Fênix. Quem quiser uhum, ler esse livro é muito interessante, né? Esse uhum. filme, ver esse filme. Então, quer dizer, o ritual, quando ele é sinônimo de algum elemento que sustente para a criança e para o adolescente uma referência, não é? Justamente porque ele não tem isso, ele não é capaz de criar sozinho isso, não é? É impossível, não é porque ele é incapaz, é porque é impossível, não é? É, então, aí entra algum rito, né? Os jovens hoje criaram as suas festas raves, enfim, tudo que há de muito rico também há pouco tempo, no nosso congresso sobre adolescência, que acabou de acontecer 2 semanas atrás, a gente apresentou um grupo de skatistas. Como eles Uhum, construíram, né? Um rapaz que era skatista, depois ele estuda, sai de um lugar muito pobre, ele estuda, faz informática, logística, enfim, mas ele abandona tudo e ele cria
uma escolinha de skate, porque ele diz, aqui a gente não aprende só o skate, não é? A gente aprende a viver, e aí ele tem lá os seus, não é? Os seus Uhum. garotos que se aproximam e que olham e falam, "Ah, eu quero isso aí." Enfim, Uhum. eles não têm aquele espírito, o espírito olímpico de competição Uhum. não entra lá, porque o que interessa é que cada um consiga fazer o seu caminho e fazer as suas manobras, como conseguir. Então, mesmo numa competição, eles participam de competição, mas mesmo numa competição, eles vibram quando o competidor ganha, né? Sim. Então, assim, eles criaram toda uma referência, não é? E, inclusive, esses rapazes, são dois agora, fazem a figura do quê para Uhum. esses jovens garotos, garotas, todos pequenininhos, foram lá no evento, muito orgulhosos de participarem, não é, dessa experiência e de se tornarem um skatista, né? Uhum. Então eles Muito criam bom. outros, cria-se outras Sim. coisas. Muito Tá, bom. Darley, muito obrigado, viu, pela sua presença, por compartilhar conosco, né, Obrigada ao convite. a sua experiência, a sua prática também, né? E assim todo esse trajeto, né, em relação a essa questão aí da adolescência, né? Tanto no Uhum. passado como agora, quando você retoma a partir do teu trabalho, né, novamente, né? Você me Muito fez uma pergunta, eu ia ficar mais em cima do texto, você me fez uma pergunta que eu fui lá por outro caminho. Sim, mas foi bom, foi bom, foi bom, porque saiu também do que poderia ser previsível, né? Foi muito bom Não, e mesmo. o texto, bom, e o texto, por enquanto, guarda ele um pouquinho, porque eu acho que ele vai ser publicado, mas assim que for publicado, a gente pode divulgar. Se você Sim. puder divulgar, Quer tá dizer bom? que Artemis continua, né? Artemis continua A presente, né? Artemis continua. A necessidade de, a possibilidade e o necessário, não é a necessidade, é o necessário de haver alguma coisa que inclua o jovem no mundo, na vida erótica, na civilização, enfim, Sim, né? E com possibilidades de se inventar, né? sim. É isso. Tá Obrigado. bom. Muito Até a próxima. obrigada. Até. É, um abraço.